Bom, então vamos falar um pouquinho daquele desafio que eu pedi para vocês fazerem, né? Ah, então, você tinha, né? Nós queríamos resolver essa integral aqui, né? Queríamos achar o erro, né? O erro era porque nós tínhamos um sobre A na frente. Então, por que não tem aquele um sobre A? Então, qual é a ideia? Né? Aqui, a gente vai partir dessa verdade aqui, né? A derivada do arco cosseno é menos um sobre a raiz quadrada, vezes du. Portanto, se queremos a integral, então a integral ela vai fazer esse caminho de volta, né? Ou seja, ela vai vir daqui para cá, né? Esse é o movimento nesse sentido. Se é um movimento nesse sentido, então, a integral de um sobre raiz du, né, é igual, e aqui já tem um erro, o professor fez um errinho, menos arco tangente, né? Arco cosseno, por que, que é menos? Olha, tem um sinalzinho de menos lá em cima, então esse sinalzinho de menos agora ele vai passar para o outro lado. Tá? Então, desta maneira, né, a gente sabe que a integral a integral ela é menos o arco cosseno, a gente vai corrigindo ao longo. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos que aquele A ao quadrado seja 1. Então, o que vai acontecer? Né? Que nós saímos, para sair desse A ao quadrado e chegar a 1, eu vou dividir em cima e embaixo por 1 sobre A. O que é dividir? O que é multiplicar em cima e embaixo a integral por 1 sobre A, né? Ou seja, eu vou multiplicar no numerador, no denominador, por 1 sobre A. Né? Ou seja, se eu faço a divisão 1 sobre A dividido por 1 sobre A, isso aqui dá 1, né? Então, dessa maneira, eu vou multiplicar aqui em cima por 1 sobre A e aqui embaixo eu vou multiplicar por 1 sobre A. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte. Então, multipliquei em cima, né, por 1 sobre A. E aqui, vamos fazer uma coisinha aqui. Aqui tem um... Tá. Então, multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre A. Se eu multiplico du por 1 sobre A, vai ficar du sobre A. E embaixo, se eu multipliquei a raiz, né, de A ao quadrado menos U ao quadrado sobre A, vai ficar a raiz dividido por A. Tá? Bom, só para arrumar aqui, menos. Agora, então nós queremos obter esse formato aqui, nós estamos perseguindo esse formato. Como eu multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre A, eu cheguei isso aqui. O que, que eu vou fazer com esse A que está aqui embaixo? Esse A que está aqui embaixo, ele vai entrar para dentro da raiz. Né? Ou seja, se você tem, vamos supor aqui, A ao quadrado, e aqui embaixo você tem, sei lá, 2, como é que esse 2 vai entrar para dentro da raiz? Muito simples, né? Dessa maneira. Ou seja, dessa forma, as duas expressões são iguais, né? Essa daqui é igual a essa de cima. Só que daqui para cá eu joguei o 2 para dentro da raiz. Então, se o A sozinho aqui dentro, como é que ele vai entrar aqui para dentro? Como é que ele entrou para dentro da raiz? É dessa forma. Ou seja, se eu escrever tirando a raiz, eu tenho isso aqui, né? É isso aqui. Ah, muito bom. Agora, né? Só arrumar aqui em cima. Não, esse aqui. É esse aqui que eu tenho que arrumar. Agora, o que, que acontece? Eu multipliquei lá em cima e aí eu tenho essa situação aqui, né? O que, que acontece nessa situação aqui? Bom, quando eu faço isso aqui, né, aí eu vou ficar com a fração. O que, que eu faço com a fração? Eu estou olhando daqui para cá. O que, que eu faço com a fração? Ah, outra coisa. Aí alguém já vai ficar. Ah, da onde é que surgiu isso aqui?
Ai, meu Deus, que coisa horrível. Já que saiu, olha, se eu tenho du sobre A, então eu tenho 1 sobre A vezes o du, né? É a mesma coisa. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever isso aqui. Agora, vamos olhar para a parte de baixo. Eu tenho a ao quadrado menos u ao quadrado dividido por a ao quadrado. Então, eu tenho uma fração, e nessa fração o que eu tenho? Nessa fração, eu tenho uma subtração lá em cima. Então, eu posso abrir em uma soma de frações de mesmo denominador, né? Ou seja, isso aqui a gente já está ciente. Então, a ao quadrado que divide a ao quadrado é quanto? 1. Então, sobrou apenas isso aqui, né? Então, por isso que essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, nesse passo, se tornou isso aqui. Ou seja, eu abri a minha fração com uma subtração de frações de mesmo denominador, com a ao quadrado que divide por a ao quadrado é 1. Muito bom. Vamos adiante. Agora a gente já encontrou o 1 que a gente está procurando, né? Então, agora a gente já encontrou o 1, porque nós estávamos querendo colocar na forma o du sobre raiz de 1 menos 1 usão, né? Vamos botar um grande aqui. Ao quadrado. Tá. O que vai acontecer? O chat está bombando ali. Mas eu vou ler esse chat. O que acontece? Se eu chamar isso tudo aqui, né? Se eu chamar tudo isso aqui de usão, tá? Então quem vai ser meu u? Vai ser a raiz quadrada disso. Então vai ficar u sobre a. Ou seja, a raiz quadrada de u ao quadrado. U, raiz quadrada de a ao quadrado é a. A derivada disso aqui, né? Ou seja, a única variável é essa, porque isso aqui é constante, a derivada de u é du, e o 1 sobre a acompanha, né? Ou seja, eu tenho 1 sobre a. Ou seja, eu tenho 1 sobre a vezes u. Então vai ficar 1 sobre a, que é constante, vezes du, que é a mesma coisa que du sobre a. Tá, às vezes parece redundante isso aqui que eu faço, e alguém pode pensar, ai, que maçante. É porque tem gente que tem dúvida nisso, gente. As aulas presenciais, a minha prática sempre mostrou que isso aqui não é tão simples assim, não. Então, o que acontece? O meu du é du sobre A. E o que eu tenho aqui em cima? Ó? Eu tenho du sobre A, né? Aqui em cima, eu tenho direitinho meu du sobre A. Ó. Aqui em cima eu tenho direitinho meu du sobre A. Ó. Tá? Meu du sobre A está lá. Aqui está meu U grande, né? Aqui está meu Duzão. Tá. Então, vamos ver o que acontece. Ó. Eu estou chamando atenção aqui nessas cores. Chamando atenção aqui nessas cores, exatamente disso, né? O meu DU grande, DU sobre A, tá ali em cima. O meu U é Uzinho ao quadrado sobre A ao quadrado. Dessa maneira, o que acontece? Como eu sei dessa relação, tá? Vamos arrumar isso aqui. Tem um sinal negativo. Como eu sei que DU sobre a raiz de 1 menos U ao quadrado é menos arco cosseno, portanto, isso aqui vai ser quem? Vai ser menos o arco cosseno do grande. E quem é o grande? Né? O meu U grande nada mais é do que Uzinho sobre A. Então, nós temos que corrigir lá na tabela. Eu vou corrigir depois. Né? Isso aqui corresponde, então, à integral de quem? Do du sobre a raiz quadrada de A ao quadrado menos U ao quadrado, né? Então, essa aqui é a resposta dessa integral aqui, né? Ou seja, o que tinha que estar lá na tabela, não 1 sobre A. Isso aqui está errado. Tá? Então, outra coisa, né, que eu estou errando aqui, que eu esqueci na hora de fazer, eu esqueci de botar o sinalzinho de menos, né? Excel, PowerPoint, travou.
Aqui tem que ter um sinalzinho de menos. Vou botar para dentro, isso. Agora sim. Tá? Menos arco cosseno. Então, a grande sacada, né? A grande sacada era dividir tudo em cima e embaixo por 1 sobre A. Tá? Em um dos exercícios lá do Avagem, ele fez isso. Tá? Ele dividiu em cima e embaixo por 1 sobre o valor que ele tinha, só que ele não estava usando a letra A, ele estava usando um número, se não me engano. E ele fazia isso para uma arco tangente. Tá? Então, esse aqui é um exercício bem interessante. Né? Isso aqui era... Por isso mesmo, achei que seria interessante como um desafio. Certo? Então, nós estamos usando arco cosseno. A diferença entre o arco seno e o arco cosseno é bem sutil. Tá? Então, se a gente está usando arco cosseno, vai ser arco cosseno. Ah, mas o Symbolab. Ah, o Symbolab. Bom, o Symbolab a gente tem que saber usar ele com moderação. Né? Todo mundo conhece aquela historinha de alguém que já se perdeu com o GPS. A mesma coisa vale para o Symbolab. Tá? Bom, tá. Vamos adiante. Bom, a proposta dessa semana, e que a gente vai finalizar na semana que vem, é tratar da integral imprópria. Apesar que integral imprópria, acho que só nessa live a gente vai conseguir dar conta de tudo. Semana que vem a gente vai falar um pouco de função par e ímpar, né? E falar mais algumas outras coisas. Mas enfim. Mas na verdade, integral imprópria é bem simples e eu não vou dar grandes questões em relação à integral imprópria. O importante da integral imprópria é saber qual é a ideia dela. Então, como vocês viram na pré-aula, fizeram o exercício pré-aula, e aquele exercício pré-aula, eu fazia isso, quando estava na aula presencial, eu fazia todo aquele passo a passo para entender a ideia. Quem fez a pré-aula, né, a gente ter pego bem a ideia, e as videoaulas também que eu propus também vão na ideia de que eu tenho uma integral que ela não tem um limite inferior ou superior. Por exemplo, aqui ela não tem um limite superior, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que eu vou reescrever essa integral desta forma, colocando um limite na frente e dizendo que meu limite superior, que eu chamo de b, ele vai para mais infinito. Então, essa notação aqui que eu deixei em destaque, botei na cor vermelha, eu faço esse destaque para que vocês se deem conta de que quando eu tenho uma integral que está nesse formato aqui, ela tem que ser reescrita desta forma. E reescrever, sair daqui para cá, eu acho que não teria uma dificuldade. A maior dificuldade realmente é resolvê-la. Ah, professor, mas se o infinito estiver embaixo? Muito bem, né? Aqui, então vamos só dar uma ajeitada. Se for menos infinito, vamos só ver aqui. Se for menos infinito, então a gente põe menos infinito. Ou seja, a notação é a mesma, né? Ou seja, aonde tinha menos infinito, eu vou substituir pela letra A, que a gente está considerando como nosso limite inferior, fazer esse A aí a menos infinito, certo? Tem muito mistério. Bom, eu deixei lá na pré-aula essa questão aqui. Vou começar por ela, poderia começar por questões mais simples, mas eu considerei, na hora de elaborar esse material, que todos fizeram a pré-aula, e que quem não fez ou não assistiu, eu vi que muitos fizeram, e eu vi que muitos acertaram todas as questões, eu também me baseio pelos acertos que vocês fazem lá, né? Então, começando por essa aqui. Parece ser um monstrinho, né? E eu coloquei ela de propósito, para que todo mundo ficasse com, né, uma palpitação no coração, né? Taquicardia. A raiz quadrada. O que a gente faz com uma raiz quadrada? Reescreve ela na forma de uma potência. E aí, escrito ela na forma de uma potência, né? O que a gente faz agora quando tem uma potência de potência, né? A gente faz o quê? Multiplica os expoentes, né? Se multiplica os expoentes,
Sobrou o quê? E na menos x sobre 2. A gente sabe resolver a integral de e na menos x sobre 2? Sabe, né? A gente já viu a técnica para isso. Uma substituição bem simples. Então, primeiramente, nós damos uma integral imprópria. Então, eu vou reescrever ela na forma do limite. Tá? Então, agora eu vou resolver ela. Primeiro eu tratei ali daquele iniciozinho ali, e agora eu vou escrever ela como resolver ela. Tá. Então, aqui só questão de notação, nada de mistério. Então vamos partir para ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a integral indefinida, ou seja, a integral de e na menos x sobre 2. Como é que a gente faz a integral de e na menos x sobre 2? Aqui eu já estou dizendo, né? Ou seja, essa integral é igual a isso. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho e na menos x sobre 2. Então, aqui a gente já tem que estar, vamos dizer assim, calejados de saber que, nesse caso aqui, eu vou lá na tabela, vou encontrar aqui e na u du, é uma e na u, né? Dessa maneira, eu vou supor que o meu u é menos x sobre 2, logo, meu du é quanto? Menos 1 meio. Portanto, se é menos 1 meio dx, lá dentro falta o quê? Falta eu botar menos 2, melhor, aqui estou fazendo a compensação. Falta colocar menos 1 meio aqui, ou seja, menos 1 meio du, menos 1 meio dx vai ser meu du, e aqui fora menos 2, né? Então, por isso que apareceu esse menos 2. Aqui já não é nada novidade para nós. Tá? Isso aqui não faz parte da integral imprópria. Isso aqui foi lá, sei lá, qual aula? Segunda aula do mês de maio? Aula sobre substituição, né? Então, integral por substituição a gente já sabe fazer. Agora, vamos tratar disso aqui. Bom, isso aqui é uma integral definida. Então, como é que eu trato uma integral definida? Eu vou colocar no lugar do x, começo com o b. Então, vai ficar menos 2 na menos b sobre 2. Menos vezes menos, né? Ficou mais, ou seja, fica menos 2 e na menos b sobre 2. Menos 2 e na zero. Ou seja, menos, mais. Ah, e agora? Como é que a gente resolve o limite? Bom, muito simples, né? A gente tem que lembrar do comportamento básico da exponencial. Qual é o comportamento básico da exponencial? Vamos ver o seguinte, se eu tenho uma exponencial com expoente negativo, à medida que o expoente cresce, né, ou seja, o x cresce, a exponencial vai para zero, né? Então, se você pegar na calculadora de vocês e fizer e na menos 9, aqui é um número muito pequeno. Então, à medida que o b cresce, isso aqui vai ir para zero. Portanto, o resultado dessa integral não pode ser outro a não ser 2. Tá? Então, esses gráficos mais importantes de exponencial, de exponencial, crescente e decrescente, a gente tem que saber. Tá? Esses comportamentos principais, né? Chamamos de comportamentos principais, porque esse aqui é e na menos x, e alguém já deve estar se palpitando no coração, assim, e se ele botasse a e na x, como é que seria? Seria o contrário, seria isso aqui, né? Ou seja, se fosse um exponencial crescente, à medida que o x cresce, o e na x vai para onde? Para mais infinito. Ou seja, essa exponencial ela só ia ir para zero se o meu expoente fosse negativo, né? Ou seja, a gente pode ver que existe uma similaridade bem grande entre este e este. Tá. Bom, só vamos mudar um pouco de exercício. Vamos ver um que a gente já não tenha feito. Aquele outro que vocês fizeram, eu vi que muitos tiraram 10 no questionário pré-aula, então não deve ser novidade.
aquele exercício anterior. Mas esse sim é mais novo. Tá. Como é que eu vou tratar quando tem uma raiz no denominador? Racionaliza? Alguém já deve estar pensando, professor, tem que racionalizar o denominador, que daí... Por quê? Vocês gostam de passar trabalho. Aluno é uma criatura que gosta de passar trabalho. Isso é impressionante. Muitas vezes eu peguei provas com teorias, assim, os alunos inventam teorias e eu me pergunto, gente, desde quando eu botei isso no quadro? Quando eu botei isso no quadro? Então, se eu tenho 1 sobre a raiz, é a mesma coisa que eu ter x mais 3 elevado a menos 1/2, né? Ou seja, por que é menos 1/2? Por causa da raiz. O sinal negativo é porque está no denominador. Como está no denominador, então, esse sinal negativo. Agora, temos que resolver essa integral. Então, vamos adiante. Na hora de resolver essa integral é uma integral simples de potência, né, una p. O que acontece? Por que ficou menos, já ficou mais 1/2? Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver. Essa integral é uma una p, e a integral de uma una p é p mais 1 sobre p mais 1. Eu não estou colocando mais a tabela aqui do lado, porque eu imagino que essas básicas vocês já estão sabendo fazer sem precisar consultar a tabela. Mas, se ainda não, tenha uma tabela sempre ao lado. Bom, o meu P é 1/2, então fica menos 1/2 mais 1. Menos 1/2 mais 1 é 1/2, né? Por isso que aqui ficou 1/2 e aqui embaixo também ficou 1/2. Muito bom. Tá. Agora, o que acontece? Vamos adiante. Então, se eu estou nesse ponto, aí vem o seguinte. O que aconteceu com esse 2? Por que apareceu esse 2? Esse 2 é por causa disso aqui, né? Ou seja, eu tenho x mais 3 na 1/2. Dividido isso por 1/2. Então, eu mantenho a primeira, mantenho o que está em cima. E o que está embaixo no denominador, né? Eu multiplico invertendo, né? Então, o que está embaixo no denominador, eu multiplico invertendo. Então, dessa maneira, ficou isso. Por que eu tirei para fora do limite? Por um motivo muito, muito, muito simples. O limite é sobre B. O 2 é constante. Então, se o 2 é constante, ele cai fora. Mas se eu deixasse o 2, ia ser um problema gigantesco na vida. Não, ia ser. Você sabe lidar com isso. Tá? O 2 para fora. Então, o que acontece? Bom, o limite superior, B mais 3. Limite inferior, ficou 3,5. Aí o sinal negativo, professor. B na 3 na 1/2. Menos 0 mais 3 na 1/2. Ou seja, 0 mais 3 mais 3. Aqui esse sinal negativo aqui, né? Ou seja, então, esse resultado aqui é esse resultado aqui. Bom, isso aqui não precisa de aparecer, né? Isso aqui já foi um exagero do prof. Tá. Então, o que acontece agora no próximo passo? O que acontece no próximo passo é que essa parcela menos 3 na 1/2, ou seja, raiz de 3, ela pode sair para fora do limite. Porque a variável no limite é quem? É B, ou seja, quem está variando é quem? É B. Raiz de 3 é raiz de 3, ou seja, é uma coisa fixa, pétrea. O que acontece? Esse 2 está multiplicando, tá? Ou seja, esse 2 ele está multiplicando isso e ele também está multiplicando isso. Então, ele continuou aqui na frente, mas ele também passou a multiplicar aqui. Muito bom. Tá. Então, tá. E aí, o que vai acontecer agora? A integral diverge.
E o que é divergir? E por que ela diverge? O que as videoaulas disseram para vocês? A integral ela é divergente quando o limite não vai para um número, mas sim vai para o infinito. Então, por exemplo, aqui, né? O que eu tenho? Se eu olhar para a função raiz quadrada, por que eu vou pensar na função raiz quadrada? Ora, porque eu tenho isso aqui. Né? Ah, mas você não tem raiz quadrada, tem x mais 3. Na verdade, não interessa o que eu tenho aqui dentro mais. Posso ter menos 3.000, sei lá, mais 3.000. O que importa é o padrão da raiz. Né? É o padrão da raiz. O que acontece? A raiz quadrada, conforme o x cresce, a resposta dela também cresce, ela não diminui. Então, se eu tenho, sei lá, raiz quadrada de 100 é 10. Tenho raiz quadrada de 10.000. Isso aqui é 100. Se tem a raiz quadrada de 1 milhão, é 1.000. E assim por diante. Ou seja, se a gente olhar o gráfico da função raiz quadrada, e por isso que é importante a gente saber alguns gráficos, né? A gente vai ver que conforme o x cresce, o valor da raiz quadrada também cresce. Não precisa conhecer o gráfico, mas o que é importante? A intuição. Ora, raiz quadrada de 9, né, é menor do que raiz quadrada de 16. Né? Raiz quadrada de 16 menor que a raiz quadrada de 100. E assim por diante. Ou seja, é uma questão de intuição. A gente não tem intuição, a gente tem que partir para o gráfico ou para qualquer outra ferramenta. Mas aqui tudo é intuitivo, nada é altamente complexo. Então, se o B vai para mais infinito, né, olhando para cá, se o B vai para mais infinito, o que acontece? Vai ficar a raiz do infinito, vai ser algo grande de novo. Né? Se eu tiver 1 milhão, a raiz de 1 milhão é 1.000. Agora, se eu tenho 10 na 8, né? 10 na 8, eu vou ter 10.000 a raiz. Ou seja, conforme eu vou crescendo, a minha raiz também vai acompanhando. De forma mais lenta, né? Mas ela também vai crescendo. Então, se o B vai para o infinito, a raiz também vai para o infinito. Se a raiz vai para o infinito, se o limite vai para o infinito, o que acontece? A integral, tudo vai para o infinito. Né? Ou seja, se eu somar mais um no infinito, não vai fazer diferença nenhuma. Né? É bilionário. Soma mais R$1, não faz diferença nenhuma. Né? Então, como isso aqui vai para mais infinito, a gente diz que isso aqui, então, diverge. Ah, professor, se eu colocar como resposta mais infinito? Errado. É diverge. A integral é divergente. Tá? A palavra divergente é o oposto de convergente, né? Pois convergir quer dizer que as coisas estão indo para um determinado lugar. Né? Essa palavra ela é bem importante, ela vai aparecer bastante na disciplina de cálculo numérico, por exemplo. Ou seja, as coisas estão convergindo, estão caminhando para um lugar. E divergir, não. Todo mundo está indo para um lugar diferente, ou seja, está indo para mais infinito. Bom, então tá. Vamos ver essa integral aqui. Bom, essa aqui é uma de menos infinito para mais infinito. Como proceder? Muito simples. Separo ela. Separo ela ao meio. Né? Por que eu separei ao meio? Por que eu não separei em 1 e menos... Botasse aqui 1, sei lá, 1 e 1. Porque tudo que tem zero geralmente é mais fácil, né? Então vamos deixar no meio. Se você quiser botar em 2, né? Se botar aqui em 2, botar menos 2.530, né? Fique à vontade. Mas eu elegi aqui como melhor. Então,
separei de menos infinito, né, professor? Menos infinito até zero, e de zero a mais infinito. Aqui. Bom, o problema aqui é resolver essa integral. Como é que a gente vai resolver essa integral? Bom, vamos olhar para a tabela. Por quê? Porque o aluno pode pegar e dizer o seguinte, não, isso aqui é logaritmo de x ao quadrado mais 1. Tá? Não é. Por quê? Porque para isso acontecer, eu tenho que ter que meu u é x ao quadrado mais 1. Logo, meu du vai ser quem? 2x. X dx. Eu não tenho um x aqui para completar. Então, já era. Não pode. Então, nós vamos ter que olhar para a tabela. Então, vamos olhar para a tabela. Então, não pode. Aí a gente vai olhar, bom, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver e... embora. A 13, né? Então, eu tenho 1 mais x ao quadrado. Então, 1 mais x ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 1, arco tangente de 1, né? Então, ficou, essa aqui é a integral. A resposta dessa integral é arco tangente x. Desta forma, né, o que nós temos? A integral, esse lado aqui, a integral arco tangente de x, que vai de a até zero. E aqui a integral de arco tangente de x, que vai de 0 até b. Né? Mistério nenhum, só botei o resultado da integral. Agora o nosso grande problema é resolver o limite. Então vamos pensar no limite. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar com arco tangente de 0 menos arco tangente de A. Arco tangente de B menos arco tangente de 0. Quanto é que é o arco tangente de 0? O arco tangente de 0 é 0, né? Porque tangente de 0 é 0. Então, logo, o arco tangente de 0 também é 0. Então, isso aqui é 0, por quê? Porque se eu fizer a tangente de 0, é 0. Ah. Agora nós temos que pensar no quê? No arco tangente de A, quando o A vai para menos infinito, e no arco tangente de B, quando B vai para mais infinito. E aí nós temos que fazer uma conta horrível. Tá? Que é, sim, olhar para o gráfico. Bom, esse gráfico aqui eu já falei disso lá quando eu falei de arco tangente, ou seja, umas aulas atrás eu já falei dela. Bom, o que acontece? Conforme o x vai para mais infinito, a minha arco tangente vai se aproximar de quem? E sobre 2, ou seja, isso aqui é um comportamento assintótico. Ou seja, ela vai ter um comportamento de assíntota, né? Ou seja, ela vai se aproximar do π sobre 2. Nunca vai tocar no π sobre 2, mas vai se aproximar dele. Então, este limite aqui é quanto? É π sobre 2. Da mesma forma, conforme o meu A vai para menos infinito, né? Minha função arco tangente tem um comportamento, esse é o comportamento assintótico, ou seja, ela se aproxima do menos π sobre 2. Então, este resultado aqui, ou seja, vamos tirar este resultado aqui é menos π sobre 2. Então, como é que nós vamos equacionar isso? Aqui eu chamando a atenção das assíntotas, né? Então, eu vou ficar com menos π sobre 2, mais π sobre 2. Tá? Então, quanto dá isso? Dá π, né? Ou seja, porque vai ficar quanto? Menos e menos vai ficar π sobre 2. Mais π sobre 2. Vai ficar 2π sobre 2π sobre 2. Então, vai ficar somente o π. Bom, a gente vê, não é uma coisa do outro planeta. Eu acho que o mais difícil aqui foi calcular o limite, mas
O limite, a gente tem que ter conhecimento desse gráfico, né? Já apresentei ele para vocês em algumas aulas anteriores. E é isso, né, gente? Eu acho que o resto agora de integral imprópria é fazer exercício sobre isso. Vamos botar mais alguns exercícios depois. Acho que o último slide é esse. Aula que vem eu vou fazer mais algumas coisas, né? Mas não tem mais grandes novidades. A única coisa, eu acho que nova que eu vou falar na semana que vem é sobre o que é uma função par e o que é uma função ímpar. Mas isso também não é grandes coisas, assim. A ideia de função par e ímpar, ela incide direto no cálculo de integrais, né? Mas isso a gente vai ver semana que vem. Eu deixei aqui para vocês a atividade e eu deixei, assim, várias coisas, tá? Então, não só integral imprópria. Deixei algumas coisas de integral imprópria, como a 4, a 6, a 8, a 9 e a 10. E a 7? A 7? A 7 também é. A 9 é uma questão de pensar. Vocês vão escrever a resposta. Ah, tem uma resposta fechada? Não. Você vai... Vamos escrever em 3 linhas. Eu acho que é por causa disso. Também não use a palavra eu acho, porque eu corto a palavra eu acho. Isso ocorre por causa disso. Isso ocorre por causa daquilo. Bom. Professor, o Cris está perguntando se a atividade 15 pode entregar até sexta-feira. Sim. Pode. Pode entregar até o dia que eu corrigir, mas geralmente é depois de sexta que eu corrijo. E a 10, você vai escrever a resposta disso, vai estar em função da letra S. Tá? Ou seja, você vai colocar 1 no lugar do f de t, vai colocar 1 no lugar do f de t e vai sobrar menos st. E aí, no final das contas, vai me sobrar uma resposta com a letra S. O S vai continuar aqui.